Olá, gente. Hoje o nosso assunto aqui no Divã Jurídico eu considero de utilidade pública. Por quê? Porque o que nós vamos falar aqui é um assunto que pode salvar famílias que estejam em conflitos, tá? Tanto famílias que existem grupo familiar de empresas, como as famílias que estão discutindo o processo de sucessão hereditária. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que famílias, elas são diferentes umas das outras. E por que elas são diferentes? Pelos diversos formatos que existem no novo direito de família. Esses diversos formatos existem padrões de comportamentos típicos e que se repetem nas várias modalidades de família. Então aqui a gente vai ver algumas razões pelas quais os conflitos familiares acontecem, tá? Em primeiro lugar, disputa pelo poder em empresas familiares. E numa rápida pesquisa eu encontrei aqui, o Sebrae, por exemplo, aponta que de cada 100 empresas familiares, somente 30 sobrevivem à segunda geração. E apenas 13, pasmem vocês, chegam à terceira. Então, disputas pelo poder, elas podem ficar latentes em famílias durante anos ou décadas, assim como surgir na pior das disputas que ocorrem nos processos de sucessão familiar, que eu já cansei de falar aqui. Segundo, a não aceitação das lideranças. Famílias não aceitam, não encaram muito bem a liderança de um ou de outro. Então, como é que acontece isso? De repente, irmãos se transformam em sócios. E não é uma sociedade escolhida, é imposta. É uma sociedade que foi imposta pelo núcleo familiar. E na falta de um líder natural, todos podem se achar e se consideram mesmo donos e acabar investindo mais dinheiro para brigar pelo poder. E o caso típico dessa disputa de liderança mais comum é quando, por exemplo, o patriarca, que é o centralizador, está com mais de 80 anos, tem filhos na faixa de 50 e netos entrando na faixa de 30. Quem assume esse comando? Como os outros reagirão? É preciso entender que a nova relação, ela não é familiar, ela é profissional. Ela não deve ser misturada com a relação do dia a dia da família, que é a que eles conhecem e sabem lidar muito bem. Então, nessa hora é preciso profissionalizar a relação familiar. A terceira é as rivalidades antigas que existem nas famílias que vão levar para as empresas. As rivalidades entre irmãos, às vezes, remontam a acontecimento de infância e podem ser difíceis de resolver. Elas podem ficar escondidas durante décadas e surgir quando os familiares se tornam sócios de uma herança. O problema surge, gente, porque eles continuam a se ver como pais, filhos, irmãos e irmãs, ao invés de sócios. E quando a intimidade cresce, o respeito acaba diminuindo. Quarto, achar que os conflitos não irão acontecer na sua família. Os pais muitas vezes acreditam que os seus filhos se acham imunes a conflitos. Isso em famílias muito grandes. Eles entendem que os filhos se darão bem eternamente, tanto como família como sócios, porque sempre se deram bem como irmãos. Isso é verdade? Sim, em muitas famílias acontece isso. As empresas familiares perduram eternamente. Mas como ter certeza disso? O problema é que papai e mamãe poderão não estar mais aqui para ajudar a resolver. E aí tem um outro problema, que é o quinto: acordos informais antigos. Um pai pede, por exemplo, o pai pede um empréstimo a um dos filhos para financiar o crescimento do seu negócio. Ou vice-versa. Como prestar conta disso com os demais irmãos da sociedade? Então, todos esses questionamentos ficam no ar. Como continuar confiando nesse que emprestou? Outro exemplo é quando um dos filhos, esse é muito comum e a gente vê muito aqui, um dos filhos sempre morou em um imóvel comprado e ainda registrado em nome dos pais. O pai falta e o filho alega que o pai lhe doou aquele imóvel, dizer que o pai venha a falecer. O filho vai dizer: não, meu pai me doou aquele imóvel enquanto ele estava vivo já há alguns anos. Quem acreditará nele? Aí a sucessão familiar soluciona essas questões antes que elas se tornem um problema grave.
E aí outro problema também é misturar negócio com a família. Alguns carros são da empresa, mas são usados por alguns filhos, ou mesmo até pelos netos. A casa na praia, que está em nome da empresa, mas um dos filhos mora lá há alguns anos. Os outros que nunca vão lá, nunca houve uma doação, nunca houve uma documentação. O que acontece nesse caso? Os filhos que nem aparecem nessa casa, vocês acham que eles vão abrir mão do que é considerado já sua propriedade? Desde que nasceram, desde que registraram esse imóvel no nome da empresa ou da família? A solução para pacificar tudo isso é estabelecer regras no novo jogo, com a participação e envolvimento de todos, não deixar ninguém de fora, deixar tudo preto no branco e o que vai ser dividido para cada um, e já escriturar enquanto todos estão vivos. Aí sim, teremos um dos pilares que sustenta a sucessão familiar. Uma sucessão familiar, leia-se, de sucesso. Então, gente, se você conhece alguma família que está passando por esse tipo de conflito, compartilhe esse vídeo. Estamos também no canal do YouTube. Por hoje é só, até o próximo vídeo.